Saúdo a todos na graça e na paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gostaria de convidar a você a abrir no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 2. Nós iremos ler do 8 até o capítulo 3, do versículo 3. Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, do 8 até o capítulo 3, versículo 3. Tu, ó filho do homem, ouve que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como o mel. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, estamos aqui para aprofundarmos mais sobre Ti, ó Pai, para entender, para compreender o Teu propósito em nossas vidas e também para ter conhecimento de Ti. Tal conhecimento é demais para nós, ó Pai, diz o salmista, mas o Senhor conhece e sabe dos nossos pensamentos, do nosso interior. Então nós poderíamos compreender, queremos compreender aquilo que o Senhor tem dado a nós, o seu propósito de vida em nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. A nossa linha teológica presbiteriana, ela advém muito das igrejas reformadas. Basicamente, a igreja reformada provém da nossa igreja. E nós, como presbiterianos, seguimos os reformadores. Os principais deles é o Lutero, que causou toda a Revolução Protestante. E nós seguimos também Calvino. E antes de nós adentrarmos as questões calvinistas, nós precisamos entender o papel de Calvino em Genebra. Calvino foi um líder de Genebra, religioso e também um líder político, que sempre pensou nos mais pobres, nos mais necessitados. Calvino foi alguém que conseguiu pegar dos mais ricos de Genebra, pegar o dinheiro, o financiamento dos mais ricos e construiu escolas públicas para todas as pessoas, todas as crianças adentrarem ao ensino. E Calvino foi esse personagem, essa pessoa, esse líder que conseguiu reerguer Genebra. E a base de Calvino e de toda a igreja reformada, quando se constrói escolas, se tem a ideia de que para você ler a Bíblia, você precisa ler, você precisa aprender a ler. Então, de modo mais básico, a nossa fé provém de nós lermos a palavra de Deus. A escola bíblica dominical também teve no seu princípio, nos seus primórdios, um pensamento de ensino para as crianças, mais precisamente na Inglaterra, onde
os líderes religiosos da época começaram a ensinar as crianças para aprenderem a ler, para depois lerem a palavra de Deus, a Bíblia. É um sentido educativo, pedagógico. E o tempo passou, e olha como essas potências hoje, Genebra, Inglaterra, olha como elas são hoje. Isso devido à educação, mas principalmente o incentivo a lerem a palavra de Deus. E é isso que o profeta Ezequiel nos remete hoje. Ezequiel foi chamado por Deus em meio à Babilônia. O povo estava cativo e Ezequiel estava entre o povo cativo, longe de Israel, longe de Judá, longe de Jerusalém. Deus chama Ezequiel. O lugar, Jerusalém, era muito importante para o povo judeu, pois Jerusalém era a capital religiosa de sua crença. Mas Deus provém através do exílio e se adentra ao exílio e leva a Ezequiel a sua palavra. Tanto é que Ezequiel, quando foi chamado, ele precisou comer a palavra de Deus. E aquilo se tornou mais doce do que o mel. Era doce a palavra de Deus na boca de Ezequiel. Remetendo para nós, nos dias de hoje, a palavra de Deus tem sido prazerosa quando você medita nela? Qual é o gosto da palavra de Deus quando você aplica ela em sua vida? Você tem prazer de meditar na palavra do Senhor? Nesse momento de pandemia, onde temos a oportunidade de estarmos em casa, mais tempo de ler, mais tempo de meditar, mais tempo de entender a procedência divina de acordo com sua palavra. Nesse momento você tem aproveitado, meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus é o nosso guia, é lâmpada para os nossos pés. O salmista remete a isso. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Nós nos deleitamos na palavra do Senhor, ou seja, nós temos prazer nisso? Ou isso tem sido feito só aos domingos? E quando, mais ou menos, no dia de semana, 1 ou 2 versículos, precisamos buscar ao Senhor, enquanto ainda é tempo. Temos a oportunidade, irmãos e irmãs, de alimentarmos a nossa fé lendo as Escrituras Sagradas. E agora, 2021, temos as mais diversas traduções e versões da nossa palavra de Deus. Para aqueles que têm dificuldade em entender a linguagem da atualizada, temos as novas versões, NVI, temos a nova versão transformadora, nova tradução da linguagem de hoje, diversos tipos de Bíblias que foram contemporaneizadas. Nada se foi tirado, muito pelo contrário, a compreensão hoje é melhor dessas escrituras sagradas. É claro, tem uns que preferem um tipo de linguagem, tem outros que preferem uma linguagem mais antiga, mas a palavra de Deus está acessível para todos nós. O profeta Ezequiel, longe da sua capital religiosa, tem aquilo que ele precisa, tem aquilo que ele necessita. Ele tem a palavra dos céus, a palavra inspirada por Deus. As lamentações, os suspiros,
os ais, tudo isso para orientar o povo do Senhor. Dê valor à palavra de Deus. Dê valor às Escrituras Sagradas. Nós temos várias maneiras de lermos a palavra do Senhor em nosso culto, na escola bíblica dominical. Mas a palavra de Deus, ela precisa estar dia após dia em nossos lábios. A presença do Espírito Santo de Deus, o fortalecimento da nossa fé, a busca pelo Senhor se dá pela oração e se dá também pela leitura de sua palavra. Então, desafio a você a amar essa palavra, a se identificar dentro dessa palavra, a entender que a palavra do Senhor é inspirada diretamente do Espírito Santo de Deus para os nossos corações. Para você se manter atualizado, você precisa meditar nela todos os dias. Então, não deixe de ler a palavra do Senhor. Não deixe de ter prazer em meditar nela. É claro que muitas coisas que você vai ler na palavra do Senhor não vai agradar o seu coração, porque muitas vezes o nosso coração está voltado para as maldades. Mas essa palavra é oportuna para nós mudarmos, porque o Santo Espírito de Deus também estará presente quando a lemos. Então que o Senhor guie e guarde o seu coração e que você fique firmado nessa palavra. No nome santo de Jesus. Amém.